possa responder no ar, dada a sua profundidade, aí às vezes as coisas ficam um pouco, pode ficar confusa, mas aí especialmente eu ligo para o seu número e respondo a você em particular, tá certo? Pode ficar tranquilo, tá bem? Vamos falar aqui agora, continuando acerca do problema entre Caim e Abel, né? A gente vê que ou vivia em Caim uma mentira entranhada. Por que eu estou falando muito acerca de Caim? Porque o texto bíblico, ele mesmo se reporta a Caim por 16 vezes. E a Abel, em 7 delas, como sendo irmão de Caim. Não cita o nome. E Caim, ou quando cita Abel, acrescenta que era irmão de Caim. Lembrando sempre. Então ele é uma figura-chave aqui para a gente aprender a se defender da gente mesmo, né? Caim era um filho do diabo. Ou seja, um que compactuava com os ardis do diabo, o que significa que ele era homicida e mentiroso. Foi o que aconteceu, ele matou o seu irmão, mentiu para o seu irmão quando atraiu ele para o lugar que seria o lugar do seu assassinato. Alguns dentro do seu dialeto sempre tem uma forma de como atrai uma pessoa, né? Ou seja, se for a questão do gato, você oferece o peixe, se for o rato, você oferece o queijo. Então você atrai com aquilo que melhor a pessoa gosta. Ele atraiu ali se fingindo de amigo. Mentiu para si mesmo quando pensou que poderia cometer um crime hediondo como um assassinato e escapar impune. Ele mentiu para si mesmo, ele sabia, Deus falou para ele, o pecado está na porta, cabe a ti dominá-lo. E chegou a tentar mentir para Deus, encobrindo seus atos perversos. Existe um paralelo, irmãos, entre a forma como Deus tratou com Caim, em Gênesis 4, e a forma como ele tratou Adão e Eva no capítulo número 3. Ou seja, em ambos os casos, os pecadores, eles foram evasivos. No caso dos primeiros pecadores que obedeceram, comendo da árvore, do fruto proibido, né? Em ambos os casos, a gente vê que esses pecadores, eles foram evasivos. E tentaram então encobrir o que eles haviam feito. Mas nas 2 vezes Deus trouxe os pecados à luz e eles tiveram que admitir a culpa. Deus é onisciente, Deus tudo sabe. Mas ele pergunta assim, por que descaído? Ele sabia porque o semblante estava descaído, sabia porque Adão estava se escondendo dele. Essa facilitação que Deus dá para que a gente seja sincero, autêntico para com ele. Senhor, eu pequei, agora eu estou arrependido, tem misericórdia de mim, me perdoa. Essa é a saída, aí alcança a misericórdia. O homicídio ele não foi motivado por aquele ímpeto de repente. Não, foi uma coisa que ele premeditadamente tramou contra o seu próprio irmão. Caim fez depois de estar diante do altar, adorando a Deus, e apesar da advertência e da promessa de Deus, ele tinha dado a sua oferta ao Senhor. Mesmo assim, a gente vê que existe, como eu falei anteriormente, existe a adoração falsa, né? Então, a gente vê que em seguida ele passou a viver errante pela terra, né? Foi parte da sua sentença, né? Há uma diferença entre o errante e o peregrino, né? O errante ele está longe do lar, agora sem rumo, e às vezes não sente falta do lar, né? E o peregrino não, ele viaja rumo ao lar, convicto de que vai alcançar aquilo ali, né? Há uma certa diferenciação, às vezes pode se tornar até sinônimos as palavras, mas em outras ocasiões, dependendo do contexto, pode se tornar uma diferenciação. Aí Deus colocou maldição, havia ele contaminado a terra com o sangue do irmão dele, o sangue de Abel, de modo que a terra não trabalharia mais em favor. Só que o homem era agricultor, imagina aí, meu irmão. E a terra não ia produzir, mas ele ia trabalhar. A sentença dada a Adão, que Adão ia ter que comer do suor do rosto, esta com Caim, ele podia suar como fosse, estava sentenciado para ele. E a terra não frutificaria mais da forma como deveria frutificar, ou como poderia frutificar, né? Frutificar. Se Adão lutasse diariamente, teria a colheita. Mas no caso de Caim, jamais haveria qualquer fruto do seu trabalho. Assim ele não poderia mais continuar como lavrador. Tudo que ele restava era vagar de um lugar para o outro. Agora, a gente vê que Caim se arrependeu da sua atitude de forma alguma. Ele jamais se arrependeu do meu pecado. Ele falou assim, a minha culpa é maior do que eu posso suportar. Olha, irmão, isso só exprime egoísmo por conta da sentença divina. No caso em questão aqui, não era um arrependimento, não. Ele estava sentindo pelo que estava esperando ele, porque a sentença de Deus, por falta de arrependimento dele próprio, era uma coisa irrevogável. Então, o preço do seu crime é o que estava fazendo com que ele sentisse um certo remorso. Se eu soubesse que seria assim, se eu soubesse que não podia driblar, e muita gente hoje está por trás do cárcere,
mas não sentem arrependimento nenhum pelo feito, não. Agora, se sente alguma tristeza no coração, ou às vezes cai em si assim, é por causa da sentença. A família passando necessidade, a pessoa sofrendo amargura no meio ali de um mundo terrível. Oh, meu Deus, eu tinha toda a liberdade para ir para tudo que é canto, agora estraguei minha vida, uma vida tão curta. É assim que acontece, mas assim, o arrependimento assim, pelo amor à santidade de Deus, ter ferido o princípio de Deus, não. Aí saiu o que caracteriza o arrependimento, e isso não veio no coração de Caim. Não importava onde ele vivesse ou o que fizesse, ele seria sempre um homem sem pai, para o qual não havia qualquer saída. Mas a misericórdia de Deus ainda opera, irmão. E operou. Deus, ele colocou em Caim uma marca que protegeria ele do ataque das pessoas que quisessem matá-lo. Há muita especulação acerca desta marca, irmão. É muito perigoso isso aí, viu? Porque a Bíblia cala com relação a isso. Quando a Bíblia cala, se a pessoa quiser dar continuidade ao que a Bíblia omitiu, até por achar ou Deus vê que não é isso tão relevante no quesito salvação, mas Deus omite, não, apenas colocou uma marca. Que marca é essa? Eu não sei, a Bíblia não diz. Só que essa marca protegeria ele contra o ataque de quem quisesse matá-lo. Né? A gente não sabe o que era essa marca, ou que levaria as pessoas a reconhecer como sendo o selo da proteção de Deus, mas que ela funcionou, funcionou. E esse foi um ato da mais pura misericórdia da parte de Deus. Essa verdade é que ele nos satisfaz, pois o assunto dessa marca é uma coisa considerada por Deus, como eu falei, irrelevante. É isso aí, eu preciso ficar satisfeito com isso. A misericórdia de Deus operou mesmo na vida daquele homem. E o Senhor poupou a vida de Caim, mas a história não termina por aí, não. A civilização toda que Caim construiu foi destruída pelo dilúvio, que a gente vai ver esse estudo amanhã. E o registro da sua vida deixado nas Escrituras é uma advertência de tudo que aconteceu com Caim. Por isso que a Bíblia bate tanto para qualquer uma pessoa que finge adorar a Deus, ou que brinca com o pecado, que nem adora, mas vive brincando com o pecado, acha bom, eu quero é curtir, e que não leva a tentação a sério, é uma advertência, os resultados que tiveram a vida desgraçada de Caim, né? Para que ele escapasse, Deus ainda deu uma certa inteligência a ele, para ele se tornar um construtor. E a terra que não dava os seus frutos, como um lavrador, ele conseguiu trabalhar e construir sobre a terra e ser bem sucedido, no sentido de ser proprietário de muitas cidades, né? A esposa de Caim lhe deu um filho, qual ele chamou de Enoque. Foi relacionado, esse nome é relacionado à palavra hebraica consagrado. Ninguém sabe que tipo de consagração Caim fez com o seu filho Enoque. Esse Enoque aqui não é o Enoque da raiz piedosa, não, da genealogia piedosa, aquele foi trasladado. Isso aqui é outro Enoque. E Caim deu a cidade que ele construiu, a primeira, o mesmo nome do filho, que era a cidade de Enoque, né? E Lameque foi o primeiro bígamo, então, já foi um descendente de Caim, que tinha duas mulheres, Ada e Zilá, né? Que ele chegou fazendo uma revelação para ela, que matou um rapaz porque pisou nos seus pés e tal. Lá vai, uma coisa, um motivo fútil, né? Levou a... Por quê? Porque não tinha domínio do Espírito Santo na sua vida. Ele também foi um homem arrogante, esse Lameque aqui. A menção que Lameque faz da proteção de Caim, quando ele diz assim, dá a entender que a história de Caim foi passada de geração a geração. Ele acreditava que a proteção de Deus também se estendia a ele. Se Deus vingaria um homicida como Caim, então certamente vingaria Lameque por se defender. Defesa entre aspas, porque com a Bíblia não tem jeitinho não vamos dar uma brecha aqui na justiça, eu matei em legítima defesa. Não, rapaz, se descontrolou. Pede perdão aí a Deus, que Deus vai te perdoar. Agora, desde que esse arrependimento venha do fundo da alma, por ter ferido a santidade de Deus e eliminado uma vida. Agora, justificar se foi em legítima defesa, isso aí é questão de código penal. Agora, código divino é outra história, e é nele que a gente precisa se basear. Lameque, ele tenta encontrar aqui uma brecha na lei de Deus, presumindo assim que ele sairia impune. Só que essa forma vil de justificação é uma forma injustificável, mano. Agora, lamentavelmente, perdura até os nossos dias. O problema para quem pensa assim é que o Senhor lê a intenção do coração, daí não tem justificativa, né? Quando a gente compara a árvore genealógica de Caim com a árvore genealógica de Sete, é impossível não observar semelhança entre os nomes. Enoque, um Enoque piedoso e outro Enoque impiedoso, um Mejuael, um Malael, um Matusalém, um Metusael, um Lameque, um outro Lameque também. Um Lameque de Caim teve 3 filhos, foi Jubal, Tubal-Caí e Jabal, que foram os inventores de instrumentos de cortantes, né? O outro inventor da música. Então a gente vê que houve uma
sempre uma intenção de se parecer com a coisa de Deus, até nos nomes, Caim, o seu descendente, isso acontece até nos nossos dias. Agora, qual o significado dessa semelhança de nome? É a maneira, irmão, de Deus nos dizer que a linhagem perversa de Caim, que ainda existe, está perdurando e com a intensidade maior nos nossos dias, faz todo o possível para imitar a linhagem piedosa de Sete. Afinal de contas, Satanás, ele é um falsificador. Ele usa desse ardil, desse expediente. Só que a Bíblia, no capítulo 4 aqui, ela encerra falando acerca de um homem por nome de Enos, que a partir de então, ele veio a ser o dependente de Deus, né? E para encerrar aqui, a gente vê que o mundo passa, como também a sua concupiscência, como falou João. E aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Só tem uma forma, irmão, de fazer a vontade do Senhor, entregando a vida inteira e exclusivamente a Ele, a Jesus. Para saber a vontade de Deus, leia a Bíblia com temor e com anelo ardente de aprender na prática os seus ensinamentos. Amanhã a gente vai ver a partir do capítulo 5, é possível que a gente já trabalhe amanhã os 5 e os 6, devido à genealogia do capítulo 5. Vamos orar então, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por tudo. Dai-nos paz, dai-nos graça, Senhor, e que o teu amor esteja sempre sensível ao nosso coração. É o que eu te peço, por tua misericórdia, em nome do teu Filho Jesus, que vive para todo sempre. Amém. Você acabou de ouvir o programa Explicando a Bíblia com o irmão Gilvan Silva.